Ezequiel 20. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgá-los ias tu, ó filho do homem, julgá-los ias? Faze-lhes saber as abominações de seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei trazê-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações de que se agrada os seus olhos, e não vos contaminareis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonavam os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não me fosse profanado diante das nações, no meio das quais eles estavam, diante das que eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, os homens viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que o santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu fiz sair. Demais, levantei-lhes do deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, pois o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhes perdoaram, e eu não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardareis os meus juízos, nem vos contaminareis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andais nos meus estatutos e guardai-vos os meus juízos e praticai-os. Santificai-vos os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os os homens, viverá por eles. Antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los
pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os meus olhos se iam após e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver, e permiti que eles se contaminassem com seus dons sacrificiais, como quando queimavam tudo o que abre a madre, para horrorizá-los, a fim de que soubesse que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, filho do homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu, levantando a mão, jurara dar-lhe, onde quer que via um outeiro alto e uma árvore frondosa, aí oferecia os seus sacrifícios, apresentavam suas ofertas provocantes, punham os seus suaves aromas e derramavam as suas libações. Eu lhes disse que alto é este, aonde vós ides. O seu nome tem sido lugar alto até ao dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: vós vos contaminais a vós mesmos à maneira de vossos pais, a oferecer-lhes os vossos dons sacrificiais, como quando queimais os vossos filhos, vós vos contaminais com todos os vossos ídolos. Até o dia de hoje, porventura, me consultaríeis, ó casa de Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. O que vos ocorre à sua mente de maneira nenhuma sucederá. Isso que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramando furor, hei de reinar sobre vós, tirar-vos-ei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Far-vos-eis passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim da casa das suas moradas. Eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós outros, vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: ide cada um e sirva aos seus ídolos agora e mais tarde, pois que a mim não se quereis ouvir, mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas, agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificada em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul.
E dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo que consumirá em ti toda árvore verde, toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e todos os homens verão que eu sou o Senhor, e acendi e não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas?